Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Que coisa boa estar com vocês da Primeira Igreja Batista em Taubaté. Meu abraço, ainda que distante, mas um abraço forte e cordial ao pastor Luciano, meu amigo querido, de Volta Redonda, tantos anos. Que Deus continue abençoando o pastor Luciano e esta igreja tão querida e tão frutífera para a glória do Senhor. Meu abraço também ao pastor Clécio e já parabenizo os pastores e a igreja por esta semana Apacentar. Que ideia maravilhosa, ideia certamente que veio de Deus para apacentar os irmãos aí em Taubaté. Aqui é o pastor Manu Mesa Barba. Estou falando diretamente aqui do meu gabinete na Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, no Espírito Santo. É um grande privilégio estar com vocês nessa hora, falar com vocês, e a minha oração é que Deus use a minha vida e as minhas palavras para falar fortemente ao seu coração. Eu quero falar com você sobre o medo da solidão. Nós temos medo de viver sozinhos. Temos medo de ficar sozinho. Isso faz parte da humanidade, isso faz parte de nós enquanto seres humanos. Nós não gostamos de ficar sozinhos, nós não gostamos de viver sozinhos, e isso é normal. Se você não tem esse medo, se você não tem essa preocupação de ficar sozinho, de viver sozinho, de estar ou de ser sozinho na vida, eu vou orar, eu quero logo o seu nome. Se você não sente nada em relação à solidão, eu quero orar por você, para você ficar normal, tá bom? Envie o seu nome para mim, porque eu vou orar para você voltar ao normal, porque não é normal alguém que não pensa acerca da solidão e de todas as questões que a solidão traz para a nossa vida. E sabe por que isso é plenamente normal? Porque Deus nos criou para sermos uma coletividade. Deus nos criou para sermos uma comunidade. Para Deus, nós não podemos estar sozinhos. Para Deus, não é bom que estejamos sozinhos. Leia comigo Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você conhece o texto, né? Muito provavelmente você conhece esse texto, essa história. Vai aqui narrar a criação da mulher. Deus havia criado o homem e no homem criou a matéria-prima, criou o que era necessário para criar homem e mulher. É por isso que no capítulo 1, versículos 26, 27, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Mas ali era só Adão como homem e mulher, porque em Adão já tinha o suficiente para criar a mulher. Então, como diz a narrativa, Adão dormiu e Deus tirou-lhe da costela, ou seja, do lado, nem de baixo nem de cima, porque esse é o lugar da mulher na vida do homem, ao lado, com igualdade, equidade, e cada um conforme o seu propósito, para sermos uma família harmoniosa, equilibrada, para a glória de Deus. E aí, a partir do versículo 18, vai falar propriamente dito sobre a criação da mulher. E o texto bíblico diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora no hebraico é Ezer. A pronúncia seria algo parecido com Esre. Ezer. Sabe do Ebenezer, pedra de ajuda? Samuel colocou aquela pedra entre Mispá e Sem e chamou a pedra de ajuda. Eben Esre.
a pedra que ajuda, porque Deus os ajudou nas suas batalhas. Lembra do Eliezer, o servo de Abraão, que foi buscar a Rebeca, trazer para o Isaac? Então, Eliezer, Eli sendo meu Deus ou Deus meu, Ézer, ajuda. Então, Deus é minha ajuda, o meu Deus me ajuda, Eliezer. No livro dos Salmos e em outras ocorrências no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso Ézer, Ele é a nossa ajuda. Então, como disse o Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, queridos, inicialmente, sobre essa questão da criação da mulher, eu queria falar com vocês sobre isso, porque alguns acham que o homem é mais importante, outros acham que a mulher é mais importante, e na verdade cada um é criado com um propósito, com suas características, e a mulher é ajudadora do homem, auxiliadora. Sabe qual é o problema, querido? É que durante muito tempo, principalmente na nossa cultura ocidental, greco-romana, a ideia de ajuda é uma ideia pejorativa. Você quer ver um exemplo? O mecânico é o profissional. O ajudante do mecânico, ele não é o profissional. Ele ganha menos e ele tem menos status. O pedreiro é o profissional. O ajudante do pedreiro não é profissional. Ganha menos e tem menos status. Portanto, quando a gente interpreta que a mulher é a ajudadora do homem nessa perspectiva ocidental, greco-romana, onde quem ajuda merece menos, pode menos e é menos, aí a gente cai nessa ideia falaciosa de que a mulher ajuda o homem, então ela é menos, ela pode menos. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia, e principalmente esse texto, não foi escrito nem por grego nem por romano. Foi escrito por Moisés, registrando a narrativa de muitos anos atrás, antes mesmo dele nascer, conforme ele ouviu de sua mãe Joquebede, que ouviu do que ouviu, 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 do que ouviu de Adão. Então essa história foi sendo passada por tradição oral até chegar em Moisés, e ele registrou com essa palavra, porque na cabeça de Moisés, na cultura egípcia e na perspectiva hebraica e oriental, aquele que ajuda não é o que pode menos, às vezes é até o que pode mais. Sabia disso? Lembra daquele programa do Luciano Huck? Um quadro onde as crianças tinham que falar as letras das palavras. O quadro chamava Soletrando, lembra? Às vezes os meninos não sabiam a palavra e eles contavam com algumas ajudas. Uma das ajudas era a ajuda dos universitários. Lembra disso? Pois é, eu te pergunto, os universitários estavam ali para ajudar as crianças porque sabem menos que elas? Claro que não. Estavam ali para ajudar exatamente porque sabiam mais que elas. Portanto, tire da sua mente essa ideia de que quem ajuda é menos ou pode menos. Todo mundo, dependendo da situação, pode saber mais do que nós. Ninguém sabe tudo. Portanto, Deus fez o homem com algumas características e fez a mulher com características diferentes, para que eles se completassem e juntos fossem uma só carne e formassem o projeto de Deus para a humanidade, que é viver em família. Portanto, a mulher ajuda naquilo que falta a capacidade ao homem, e vice-versa, o homem ajuda a mulher naquilo que falta-lhe a capacidade. E aí a gente se une, vira uma só carne e se torna família, um ajudando o outro, cada um cumprindo o seu papel e o seu propósito para o qual foi criado. Muito interessante, né? Uma bênção compreender isso. Então, voltando aqui para o texto e para a nossa conversa, que é sobre o medo da solidão. Quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui, ó. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Portanto, quem diz na Bíblia que não é bom que o homem viva sozinho é Deus. E olha só esse detalhe. Até esse momento, o homem não tinha mulher, não tinha nenhum outro ser humano, mas ele tinha toda a criação,
os animais, os vegetais, né? Estava tudo lá pronto, o jardim. E Deus, diz a Escritura, que Deus vinha conversar com o homem, que Deus falava com o homem, que Deus se relacionava com o homem. Preste atenção, como pode Deus dizer que o homem estava só? Ele não estava com Deus? Pegou, meu irmão? Pegou a ideia? Pegou o mistério? O homem tinha a Deus somente. Ainda assim, Deus diz que ele estava sozinho. Percebe? Tem gente que diz, não, eu e Deus, eu sou templo do Espírito, eu sou morada, eu sou igreja, eu e Deus está tudo resolvido, minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus está tudo ótimo, eu não preciso de ninguém. Isso é uma falácia. Adão tinha Deus, e tinha Deus sem nenhum pecado, e tinha Deus face a face, e tinha Deus falando com ele todo dia. E Deus ainda disse que ele estava sozinho. Agora imagine eu e você, que somos pecadores, que estamos muito afastados de Deus, e que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nem relacionamento com ele a gente teria, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão separados de Deus. Portanto, em Cristo nós fazemos o caminho de volta. Em Cristo a gente é reconciliado com Deus pela graça, mediante a fé no Filho Salvador do Senhor. Portanto, meus queridos, não é bom que o homem esteja só. Não é bom para ninguém ficar sozinho. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus não gosta disso. Deus não quer que o homem esteja só. Ah, mas o homem tem a Deus. Ainda assim está sozinho. Porque o homem foi criado para relacionar-se com Deus, mas também criado para relacionar-se com o seu próximo, com o seu semelhante. Portanto, não é bom que ninguém esteja só. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. Até porque Deus fala através de pessoas, Deus age através de pessoas, Deus opera através de pessoas, Deus abre portas através de pessoas. Deus escolheu usar as pessoas para abençoar e edificar as pessoas. É propósito do Senhor, é lei de Deus, isso é irrevogável. Ele escolheu assim. Portanto, permita ser usado por Deus para ser um instrumento para alcançar outras pessoas. E permita que outras pessoas, usadas por Deus, também possam te alcançar e abençoar a sua vida. Eu sei que as decepções e as frustrações muitas vezes nos fecham, levantam barreiras em nossos corações, criam verdadeiros abismos na nossa alma. E a gente, por conta das decepções e frustrações, a gente se afasta, a gente não quer mais se abrir para o relacionamento, com medo de se relacionar e de se machucar novamente. Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a Bíblia. Portanto, se abra para o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante, como Adão tinha nesse momento. Se abra para o relacionamento com outra pessoa, porque essa outra pessoa pode estar sendo colocada por Deus para ajudar você naquilo que você precisa. E se abra para viver novos relacionamentos, onde você vai ser discipulado por alguém ou onde você vai discipular alguém. Talvez você vai ser ajudado, mas você também vai ajudar outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Que tenhamos relacionamento com Ele, que tenhamos relacionamento com os nossos semelhantes e que possamos, nesses relacionamentos, edificarmos as nossas vidas uns aos outros. Portanto, é por isso, e exatamente por isso, que nós temos medo da solidão. Porque viver sozinho contraria o propósito de Deus para nós. Portanto, é um pecado querer viver sozinho. É um pecado permanecer na solidão, porque esse não é o propósito de Deus para nós. Ele nos fez para vivermos em comunidade, Ele nos fez para a pluralidade, porque é no relacionamento, é na troca que a gente vai crescendo, que a gente vai ajudando e sendo ajudado.
É assim que a gente exerce os nossos dons. É assim que a gente faz valer os talentos que Deus colocou em cada um de nós. Portanto, não desperdice. Não desperdice sua vida, não desperdice seu tempo. Não desperdice seus dons nem seus talentos. Vá, permita se relacionar para ser ajudador ou para ser ajudado por alguém. Não deixe que a solidão pare você e não deixe que a solidão assole a vida de outras pessoas. Se você puder, vá atrás. E se vierem atrás de você, se abra para um abraço apertado e um relacionamento novo, porque Deus pode te surpreender. E aquilo que sofremos no passado não significa que vamos sofrer novamente no futuro. Pega aquilo que você sofreu, aprenda a lição e vai adiante, porque na frente ainda Deus tem muitas coisas para nós. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus existe e se revela em 3 pessoas. O Deus triuno e o Deus trino, que é essa comunidade de 3 pessoas agindo em favor da nossa redenção. Portanto, se Deus é uma comunidade, como que nós, sendo semelhante a Deus, sendo imagem e semelhança de Deus, seríamos feitos para viver sozinhos? Nem Deus está sozinho. Portanto, Ele também não quer que nós vivamos sozinhos. Não tenha medo da solidão. Creia em Deus. Relacione-se com Deus. Se abra para cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é viver como ajudador de alguém e viver sendo ajudado por alguém. Que essa verdade, que essa realidade alcance a sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que ninguém tenha medo da solidão, mas que possamos temer a solidão, porque ela nos faz pecar contra Deus. A minha oração é que ninguém viva sozinho, que ninguém se isole, que ninguém seja isolado. A minha oração é que possamos andar unidos no amor de Cristo e o Espírito de Deus nos manterá em comunhão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe a sua vida, sua família, seus relacionamentos e tudo aquilo que você vai viver para cumprir o propósito de Deus através de você. Assim eu creio, por isso eu oro em nome de Jesus. Amém!